O Senhor me chamou nos dias da minha mocidade. Tempo certo, eu preparo uma das suas filhas para ser minha esposa. E abençoa o nosso lar com um casal de filhos também, que é a alegria da nossa casa. Minha filha Rebeca, com 9 anos de idade, o Senhor batizou ela com a promessa do Espírito Santo. Com 13 anos, chamou ela para essa graça maravilhosa. Meu menino Jefité, com 7 anos de idade, nós estávamos na nossa cidade numa busca aos dons de Deus. E quando acabou que eu virei aqui do púlpito para descer, ele estava me esperando, chorando muito. Vi que a virtude do Espírito Santo de Deus manifestava nele. Abracei ele, chorou muito com a presença de Deus. E quando nós saímos dali, nós entramos dentro do carro, fomos embora, chegamos em casa. Na hora de dormir, ele disse: pai, mãe, eu quero orar com vocês dois. Ele falou: pai, eu vou abrir a oração e o senhor ora, tá bom? Eu falei: tudo bem. Ele abriu a oração, ajoelhamos, Deus deu a graça de orar. Quando nós levantamos, ele disse assim: o senhor tem alguma coisa? Eu falei: eu não, filho. Olhou para a mãe dele e falou: a senhora tem alguma coisa? Eu falei: eu também não. Ele falou: eu tenho. Deus falou para mim que eu não vou fazer 8 anos. Ele vai me batizar com a promessa do Espírito Santo e vai me chamar nessa graça maravilhosa. Isso foi dia 29 de dezembro de 2017, 18. Eu glorifico a Deus que, bendito o Senhor, dia 15 de janeiro eu tinha um batismo na Central de Várzea Paulista. E do dia 14 para o dia 15, na madrugada, estava orando ao Senhor. Quando eu levantei, eu tomei um impacto. Aquele menino estava acordado, ajoelhado e orando também. E eu fiquei esperando ele terminar de orar. Quando ele terminou, ele levantou. Ele falou: pai, sabe que Deus falou para mim agora orando aqui? Falei: não, que nesse batismo que o Senhor vai atender hoje, o Senhor tem um propósito comigo. Não falei para ele nada, deitamos, repousamos, amanheceu o dia. Ele se trocou, vestiu o seu terno, a gravata e fomos para o batismo. Ficou sentado bem no fundo. Irmãos, eu agradeço a Deus, para resumir, que naquele batismo o Senhor batizou ele com a promessa do Espírito Santo. E o Senhor me deu a graça de batizar o meu filho também. E dentro da nossa casa nós temos provado dessa misericórdia. De maneira que nós se surpreendemos o momento que o Senhor visita a nossa casa, visita eles. Outro dia nós estávamos orando entre família e de repente ele estava do meu lado, irmão, e ele estava de bermuda, camisa normal, criança. E o Senhor falou para mim: fala para o seu filho orar. E eu abaixei a minha cabeça, fui no ouvido dele e falei: filho, o Senhor mandou falar para você orar. E ele começou a manifestar a promessa do Espírito Santo. De repente o Senhor deu oração para ele dentro da casa dos meus pais. E foi uma glória muito grande. E quando nós levantamos, ele não parava de manifestar. E o Senhor falou para mim: pega o teu filho, a tua casa, vai embora. Que dentro da tua casa eu tenho uma surpresa nessa noite. Chamei minha esposa, chamei minha filha, peguei um menino, entramos dentro do carro. E ele manifestando a promessa continuamente, ele falou: corre, pai, corre, que chega em casa nós vamos dobrar o joelho e os anjos de Deus vão descer junto da nossa casa. Glória ao nome do Senhor. E quando nós ali chegamos, nos ajoelhamos, a glória de Deus se fez presente. Eu acredito que nós ficamos em base de 2 a 3 horas ajoelhados. Eu nunca vi o que eu vi naquela noite junto à minha família. E eu agradeço a Deus que por esses sinais nós temos visto muita misericórdia de Deus. E é difícil contar isso aqui, mas eu senti de contar e compartilhar com essa irmandade. Teve algum momento que nós estávamos em casa e nós não devemos ter vergonha daquilo que o Senhor ele faz para o nome dele ser glorificado. Temos uma natureza humana, estamos sujeitos às fraquezas e à fragilidade dessa vida. E outro dia nós estávamos em casa e a minha filha fez alguma coisa que eu fiquei triste. E eu, como pai, eu fui pegar o chinelo para repreender ela. E quando eu peguei o chinelo eu não sabia, porque só estava eu e ela conversando dentro de um cômodo sozinho. Quando eu peguei o chinelo, aquele menino gritou na escada: pai, não faça assim. Eu parei, ele falou:
Presta atenção no que o Espírito Santo vai te ensinar agora. Ele desceu, foi diante da minha filha, ele deu um abraço dela no nome do Senhor Jesus, e por detrás das costas dele, ele subiu com a mãozinha na cabeça dela e disse assim: espírito de tribulação que quer atrapalhar a comunhão da nossa casa, vai para a profundeza do abismo agora. Ele começou a manifestar, ele fez como que ele estava pegando alguma coisa na mão dele, embrulhando. Ele veio, abriu a porta da sala e disse assim: espírito de tribulação, vai para o abismo agora. Fez como que jogou, bateu a mãozinha, voltou: minha irmã, me dá um abraço no nome do Senhor Jesus agora. Quando ele abraçou ela, o Senhor tomou os dois em língua na mesma hora. Eu fiquei perplexo olhando quando ele terminou, que dois por um momento assim se aquietou um pouco. Ele olhou para mim, o Senhor tomou ele pelo Espírito Santo e disse: não deixa o inimigo tirar a vitalidade e uma virtude do amor por você aconselhar o povo. Não é com a força do braço, é com a manifestação dessa glória que o Senhor está vendo aqui. Agradeço a Deus que naquele dia eu aprendi mais alguma coisa com essa criança, e o nome de Deus está sendo glorificado nessa tarde. Eu sinto de compartilhar uma obra com os irmãos, que é uma obra que nós, devido à maneira que o Senhor faz, nós temos que tomar cuidado onde contamos o lugar, que foi dentro de um presídio atendendo um batismo, mas eu vou contar um pouco resumido de uma maneira que a Irmandade venha entender que foi uma obra assim de uma maneira espantosa para nós. Deus preparou de nós estarmos atendendo um presídio, um batismo na P1 de Hortolândia, numa penitenciária, a Taliba Nogueira. E quando nós chegamos ali, é um salão muito grande, cabe mais de 600 detentos, e eles chamam até ali de Mini Braz. Muito grande aquele salão. E começamos aquele batismo, estava muito cheio, e o Senhor tinha chamado 10 almas já, e o Senhor disse assim: só falta uma alma para encerrar esse batismo. E começou a chegar umas pessoas de uma denominação que após o batismo eles iam fazer o culto deles também. E o Senhor disse assim: para esse batismo encerrar, o Senhor vai chamar a última alma agora. Tem alguém que está aqui, você fez um desafio com a voz de Deus, e se falou que se essa obra é guiada e movida pelo Espírito Santo, que esse é o caminho que faz o homem chegar diante de Deus e ter as moradas eternas. Tem que falar quanto tempo você tem ligado a um grupo, a Irmandade já entende. Para você saber que é o Senhor que te chama, você tem 15 anos que você frequenta esse grupo. Mas hoje é o teu dia, é o dia aceitável. De repente levantou um homem e saiu correndo para o fundo. Chegou lá no fundo, alguém parou, ele falou: o que está acontecendo? Ele falou: não é, esse Deus, ele é fiel e verdadeiro. Fui eu que pedi esse sinal. Mas antes de eu me batizar, eu preciso acertar alguma coisa. Me deixa embora, que se eu ficar aqui, eu vou me batizar. E o irmão liberou ele, ele saiu e foi embora. Ficou um silêncio. E de repente o Senhor disse assim: o Senhor nunca lançou uma rede para ela voltar vazia, mas vem vindo um peixe grande lá de trás para frente agora. Porque você está aí, o Senhor está te chamando, mas você é preso com uma legião de espírito, e você é o homem mais temido desse raio dentro do Taliba Nogueira. Todos temem e tremem diante da sua presença, mas você falou: se realmente é o Senhor que está me chamando, se realmente é o Senhor que tem uma obra de salvação comigo, eu quero que Deus me chama pelo meu vulgo apelido. Então você não resiste à voz de Deus agora. Dedo mole, levanta e vem depressa. Levantou, bendito Senhor, um homem muito grande, e ele veio chorando. Quando ele começou a vir pelo corredor chorando, eu assustei que aquelas pessoas das outras denominações levantaram e começaram a gritar: milagre, Jesus Cristo está entre nós. Eu não acredito que o dedo mole vai se batizar. Glória ao nome do Senhor. De repente ele entrou e se trocou. Quando ele subiu, que ele foi entrar nas águas para Deus dar graça de fazer o batismo dele, que ele pegou na minha mão, o Senhor batizou o dedo mole com a promessa do Espírito Santo, chamou ele na graça, libertou ele desse mundo, colocou ele em liberdade, e o nome de Deus está sendo glorificado nessa tarde. Eu sinto na comunhão por aquilo que Deus colocou no meu coração, que tem alguém que está aqui, você veio buscar um sinal nessa tarde. Se esse é o caminho, o Senhor já está quebrantando alguma legião de espírito. Aqui é o teu lugar, aqui
daqui é tuas moradas, e daqui você vai saltar para a vida eterna em glória no céu. É muita coisa bonita que o Senhor tem feito. Eu glorifico a Deus também por uma obra que o Senhor fez. Não que é uma condição, não que é em nós mérito, mas para mim marcou muito. Numa terça-feira, era por volta de 11 horas da noite, o telefone tocou. E um irmão, esse irmão ele mora diante de uma favela ali em Jundiaí, a favela mais temida de toda a região. Glória ao nome do Senhor. E o que aconteceu naquela hora? Ele me ligou dizendo assim: irmão, a paz de Deus. Eu falei: amém. O irmão não me conhece. Eu moro aqui, falou o nome da localidade. Deixa eu explicar para o irmão. Eu tenho uma filha por nome de Sara, com 9 anos de idade. O Senhor batizou ela com a promessa do Espírito Santo. Mas com 10 anos de idade, o prazer de congregar saiu do coração dela. E ela não congregou mais. Nunca mais manifestou a promessa do Espírito Santo. E foi conhecer a vaidade do mundo. E no mundo ela conheceu um moço que invoca alguns deuses estranhos. Casou com ele. Com 3 meses de casada, ele começou a espancar ela dentro de casa. E ela não aguentou, ela largou dele. E ele não suportou dela ter separado dele. E ele veio diante dela. E ele jogou alguma coisa no seu corpo. E depois que ele jogou, quando foi agora, irmão, domingo, a hora que nós saímos de casa, ela estava sozinha. O espírito de suicídio visitou ela. Ela tomou 40 comprimidos, cortou os 2 pulsos. Eu creio que ela só não morreu porque existe uma promessa sobre a cabeça dela. Irmãos, e levamos ela rapidamente para o hospital, doparam ela, mas eles começaram a expelir comprimido pelas narinas dela. E quando ela voltou, eles medicaram, deixou nós trazermos ela para casa. Ela dormiu a noite inteira de domingo para segunda, mas quando ela voltou de novo, ela tentou suicídio de novo. Dopamos ela novamente. No final da tarde, irmão, de ontem, da segunda-feira, aconteceu a mesma coisa, irmão. Dopamos ela novamente. Mas, irmão, nessa madrugada aconteceu algo diferente dentro da nossa casa. Porque hoje, irmão, pela manhã, ele falando, isso era na terça-feira. Hoje pela manhã ela levantou e disse assim: meu pai, chama o irmão Alcir da cidade de Itupeva para vir orar por mim. Ele falou: mas espera aí, você conhece o servo de Deus? Você já congregou com ele? Não, eu não sei quem é ele, não conheço ele, eu nunca vi ele. E como que você conhece o nome dele e pediu para ele vir? Ele falou: não é, sabe que é nessa madrugada, teve uma hora, eu me despertei. E quando eu me despertei, a porta do quarto abriu e entrou um varão todo de branco. E o varão disse assim: pede para o teu pai ligar para o meu servo Alcir, vim orar para você que eu vou fazer uma obra na tua vida. Glória ao nome do Senhor. Então eu estou ligando para o irmão vem fazer uma oração. Eu falei: irmão, pode ir agora? Ele falou: irmão, agora não adianta, dopamos ela vai dormir a noite inteira, só amanhã, tá bom? Eu falei: tá bom. No outro dia orei ao Senhor, me preparei, quando eu fui sair, o Senhor falou: leva o azeite e unge ela que eu vou fazer um milagre com ela. Glória a Deus, bendito seja o Senhor. E assim aconteceu. Eu cheguei ali, entrei dentro de uma casa bem simplesinha, aquela família começou a chorar. Eu falei: irmão, não vamos perder tempo, deixa eu ver ela. Quando eu vi, ela estava esticada no sofá, fazendo uma inalação, porque devido à maneira que ela tomou, teve comprimido que foi parar no pulmão dela, irmão, e ela tinha falta de ar. Foi difícil alcançar ao momento o tempo e a atenção dela para conversar com ela, mas de repente a atenção entrou e a comunhão entrou junto de nós. Eu fui falando para ela da graça, que eu fui fazer uma oração, e de repente eu falei: então vamos aproveitar a comunhão e vamos orar. E quando ela se levantou, ela estava de calça comprida, colocou o véu na cabeça. Eu olhei para ela e falei: posso te explicar o que é o véu? Ela falou: pode, irmão. Quando Deus deu a graça de explicar para ela sobre o véu, ela falou: espera um pouquinho. Ela entrou para dentro, colocou uma saia, voltou e falou: irmão, faça tudo o que Deus te mandar fazer, eu não aguento mais esse sofrimento. Eu falei: então tá bom. Além de orar, o Senhor colocou no meu coração o sentimento de te ungir conforme a palavra. Ela falou: fica à vontade. Ajoelhamos dentro daquela casa, estava eu, seu papai, sua mamãe e ela, e de repente a oração
veio, a glória de Deus começou a se manifestar. E quando chegou a hora de fazer as palavras da unção, que o Senhor deu a graça de colocar o dedo com azeite sobre a testa dela e ungir ela conforme a palavra, eu vi que por detrás dela saiu uma nuvem escura muito grande e correu para o lado de fora da janela. E quando essa nuvem pulou para o lado de fora, a promessa do Espírito Santo voltou na boca da Sara. Deus libertou ela do espírito de suicídio na hora, colocou ela na liberdade. O Senhor deu a graça de atender um batismo, o Senhor chamou ela nessa graça, está liberta, e o nome de Deus está sendo glorificado. Eu senti de contar essa maravilha, porque o Senhor falou dentro do meu coração: se tem algum espírito de suicídio visitando a casa de alguém, no glória e na comunhão dessa igreja agora, esse espírito de suicídio vai cair debaixo da planta dos pés da igreja agora, no glória que sai da tua boca. Quem crê no glória agora, esse espírito vai correr. Glória a Jesus. Tem coisas que estão no nosso alcance, mas tem coisas que fogem do nosso alcance. Eu cheguei um dia em casa de uma visita, estava orando, e já era uma madrugada, um pouco horário avançado. Eu comecei a agradecer a Deus por tudo. Falei: graças te dou, Senhor. Cheguei dentro de casa, encontrei a minha família tudo em paz, minha esposa e meus filhos repousando. Comecei a agradecer, mas ao mesmo tempo entrou dentro de mim um sentimento. Comecei a orar e dizer: Senhor, mas quanta casa que nessa hora está chorando pela enfermidade, algum pai, alguma mãe sofrendo com o filho nos vícios das drogas, estão orando. Outros a casa visitada de contenda, é o pai contra o filho contra o pai, os casais se separando. Senhor, tenha misericórdia. Onde tiver algum ser, algum filho teu clamando, faz uma obra. E nesse momento eu me prontifico diante de ti, Senhor. Se tu achar graça e querer me revelar uma casa, o número de algum telefone, o que seja, para me ligar, saudar com a paz de Deus, ou eu ir lá agora mesmo saudar essa família, eu vou. Me mostra, Senhor. E comecei a clamar e glorificar, mas o Senhor não me revelou nada, não me mostrou nada. E de repente eu falei: Senhor, me perdoa a minha ousadia, mas é o desejo de te servir, é o desejo de lembrar do próximo, poder ajudar quem está numa necessidade. Mas eu vou me repousar se tu achar graça. Então, eu já vi muitas obras sendo contadas assim. Então manda pelo menos no meu espírito saudar alguma casa com a paz de Deus, alguma família. Eu glorifico o teu nome. Encerrei a oração, era quase umas 4 horas da manhã, me deitei. Quando foi 8 horas da manhã, um cooperador da região me ligou. Quando eu atendi, falou: a paz de Deus, meu irmão. Falei: amém. O que você veio fazer na minha casa por volta das 4 horas da manhã? Falei: não, irmão, 4 horas da manhã eu estava orando para mim me deitar. E ele falou: deixa eu te contar o que Deus fez nessa madrugada dentro da minha casa. Há uma semana que nós não dormimos. A minha filha caçula foi acometida de uma enfermidade. Levamos no facultativo. Os médicos fizeram todos os exames, não encontraram nada. Mas a menina só chora de dor. E nós não sabemos mais o que fazer. E já vem fazendo 5, 6 dias em noites em claro. E quando foi nessa madrugada eu não aguentava mais de canseira, porque não dormia à noite trabalhando o dia inteiro. E quando foi nessa madrugada, essa enfermidade pegou minha filha. E chegou um ponto que a menina começou a roxear nos braços da minha esposa, e ela começou a perceber que a menina começou a desfalecer. Ela gritou e me chamou, falou: vamos depressa levar a nossa filha, ela está morrendo. Irmãos, eu estava tão cansado, ele disse, que eu só falei: Senhor Jesus, cobre com o teu sangue. Nem ouvi direito, dei as costas e continuei dormindo. E a minha esposa percebeu a canseira que eu estava das noites em claro junto com ela. Mas quando ela olhou na cabeceira da cama, ela viu o véu dela, ela juntou o véu, ela colocou sobre a sua cabeça e começou a clamar o sangue do Senhor Jesus. E falou: Senhor, eu não posso perder a minha filha, tem misericórdia. Eu não posso ver ela morrer nos meus braços. Irmão, de repente ela ouviu um barulho que dava da cozinha para dentro do quarto. E quando de repente, entre a divisória do batente da porta, da cozinha para dentro do quarto, o irmão entrou dentro da nossa casa. Ela olhou e falou assim: irmão Alcir, como que o irmão entrou aqui? O irmão olhou para ela e disse: fique
fique em paz. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, enfermidade, deixa essa criança agora no nome do Senhor Jesus. Aquela criança voltou, Deus libertou ela por completo, e o nome de Deus está sendo glorificado nessa tarde. Para quem crê vai ver a glória de Deus. Você está aqui, mas tem uma necessidade onde a tua mão não alcança, onde a tua mente não pode trabalhar, mas se você crê uma obra, ela chama outra obra. O mesmo Espírito que me visita para contra essa obra, vai visitar alguém, vai fazer um milagre agora. Se você crê, dá o glória da tua libertação. A libertação acabou de chegar. Glória a Jesus. É muita obra, só mais essa eu vou encerrar. Eu agradeço a Deus que nós aprendemos desde pequeno com a nossa saudosa vozinha dar glória a Deus, que ela era uma velhinha que tudo ela dava glória. Eu não sei se eu já contei aqui no culto da noite, mas eu senti de contar para a Irmandade. Essa minha vozinha, ela era muito virtuosa, e um dia ela teve um infarto fulminante. Corremos com ela para o hospital. Chegando ali, a atendente falou: corre com ela, e ela ligou no plantão da UTI. Naquele dia estava nosso irmão Marcos, que hoje ele é ancião em Jundiaí, na Vila Arens. E quando ele atendeu o telefone, a atendente falou: olha, prepara a UTI que está subindo uma velhinha aí. Prepara rápido, a situação é gravíssima. Quando ele desligou o telefone, o Senhor falou para ele: vai até a porta do elevador, eu vou te mostrar um milagre. Eu falei: Senhor, pela norma e o regulamento do hospital, eu não posso ir. O Senhor falou assim: sobre toda regra existe uma proteção, sobre toda regra existe uma exceção. Então vai lá agora que eu vou mostrar um milagre para você. E ele saiu ali de dentro da UTI e foi até a porta do elevador. Quando abriu a porta, estava a nossa vozinha em cima da maca. Ela falava: ai, glória a Deus, ai, glória a Deus. Falou: Senhor, e a tua serva? Os médicos correram com ela, o chefe médico fez tudo. De repente olhou para ele e disse: ó, faz o seguinte, deixa ela ir, assim no atestado de óbito, amanhã já libera para fazer o sepultamento dela. Deu o horário dele, ele saiu, fez o procedimento, foi embora. Mas ele ficou com aquilo na cabeça. O Senhor falou que ia mostrar um milagre, a velhinha morreu. No outro dia ele tinha que voltar e trabalhar. E quando pela madrugada, às 5 horas da manhã, que ele entrou no plantão para dar início, ele correu para ver se o corpinho da minha avó já estava liberado. Quando ele entrou dentro da UTI, tinha um movimento. Ele chegou para o médico e falou: deixa eu te falar, e a velhinha, assinou o atestado de óbito, está liberado? Pode dar notícia para a família? Ele falou assim, o chefe médico: o que você fez com essa mulher? Nada mais do procedimento que vocês deixaram. Foi: então nós também não estamos entendendo mais nada, porque deixamos a velhinha morta, chegamos aqui, ela está viva. Fomos ver os exames, o coração dela é de uma criança de 12 anos de idade. Glória ao nome do Senhor. E ele ficou sem entender, ele saiu e foi, o Senhor falou para ele: me busca em oração que eu vou mostrar para você o milagre que eu queria fazer. E ele foi no reservado, isso ele conta para nós, irmão. Ele foi no reservado, ajoelhou, dobrou o joelho e falou: Senhor, o que tu quis mostrar para mim? Eu quis mostrar para você que cada glória que ela dava, eu desentupi uma veia do coração dela. Eu troquei o coração dela no glória que ela dava. E Deus deu a vida para nossa vozinha, fez esse grande milagre com ela. E nós aprendemos que o glória faz, mas eu queria ver uma obra com glória, irmãos, eu queria. E um dia nós estávamos ali na nossa comum, quando eu fui cooperador de jovem, bairro da Mina. Quando nós levantamos da primeira oração, que eu olhei assim no canto, o porteiro fez assim para mim: vem aqui. Quando eu fui, falou: tem uma menina te chamando. Quando eu li, lembrei daquela menina. Ela era neta, ela é neta de uma irmã que fazia comum com nós ali. Quando eu cheguei, ela estava chorando muito, bastante cansada, que ela veio correndo. E eles moravam nessa época a 900 metros da casa de oração, num quintal onde tem bastante kitnet. As pessoas alugam para morar ali, que vêm de outros estados para trabalhar e fazer faculdade. Então um quintal com um monte de kitnet, mora muitas pessoas ali, até hoje é assim. Eu falei: calma, filha, calma, não precisa chorar, o que está acontecendo? Falei: sabe o que é, irmão? Um espírito pegou minha mãe desde as 5 horas da tarde, já bateu em todo mundo, colocou todo mundo para correr, ninguém pode entrar dentro da casa, só está minha vozinha lá sentada, não aguenta mais, não sabe o que fazer.
Minha mãe quebrou tudo dentro de casa. E a minha avó lembrou que hoje era dia de culto, pediu para mim chamar os irmãos. Irmão, vai lá. Falei assim, olha, vai indo, eu vou comunicar ao cooperador. O servo de Deus ancião naquele dia estava atendendo o culto. Falei, já ele te alcança no caminho. Vai indo bem devagarzinho, tá bom? Ele falou, tá bom. Entrei para dentro, comuniquei o cooperador, ele olhou para mim, deu um sorriso e falou, irmão, se a necessidade fosse para mim atender, ia chegar primeiro no meu ouvido. Então chegou no teu ouvido, a missão é tua, vai que Deus é contigo. E nós vamos ficar aqui na comunhão. Falei, então tá bom, irmão. Pedi licença para ele, falei, comunica o servo de Deus. E eu saí, chamei meu irmão para ir comigo. Entramos no carro, alcançamos uma menininha. Quando chegamos de frente, irmão, essa casa, um quintal bem grande, muita casinha, uma multidão pro lado de fora e todos gritavam, cadê os crentes que não põem, falava o nome do adversário, que não põe o inimigo para correr? Veio todos aqui, ninguém colocou o inimigo para correr. E começou a falar, só faltava os crentes da congregação. Vamos ver o que vai acontecer agora. E o Senhor me deu a graça de subir aquelas escadarias daquela casa, aquele quintal, no nome do Senhor Jesus. E eu subi clamando muito a Deus, mas eu lembrei de uma obra que Deus fez comigo nos dias da minha mocidade, que eu vou compartilhar com essa irmandade aqui. Eu era moço e um auxiliar nosso, para chegar nessa obra para a irmandade entender. Eu era moço e o meu auxiliar chamou nós para fazer uma visita para uma tia dele, mas ele não falou qual era a necessidade. Era um espírito que pegava a tia dele. Quando nós chegamos na porta da casa, tinha um irmão que nós conhecíamos ele, que o Senhor usava muito ele, inclusive, para expulsar espírito. E quando nós chegou, ele falou, vamos entrar debaixo do sangue do concerto eterno, porque pôr o pé dentro da casa, o espírito pega a mulher. Eu falei, Senhor Jesus, cobre com o teu sangue. Irmão, e eu, bendito Senhor, perdoa a liberdade, mas eu vou contar do jeito que aconteceu. O Senhor me chamou na graça e eu tinha uma vaidade de ficar fazendo musculação, e um dia o Senhor me cobrou disso. Eu falei pro companheiro, irmão, vamos parar com isso aí? Ele falou, nada, irmão, só para nós ficar fortinho. E nas reuniões de mocidade, as irmãzinhas vê nós ali fortinho. Eu falei, então tá bom, então, né? Se Deus não estivesse agradando, Ele vai dar um sinal para nós, tá bom? Então tá bom, irmão. Quando nós entramos dentro dessa casa, o Espírito pegou aquela mulher, foi uma guerra de 3h30. Mas de repente o Senhor tomou o servo de Deus, repreendeu aquele Espírito, colocou a casa em liberdade, e o Senhor tomava ele pelo Espírito Santo e dizia assim, por esses dias o anjo passa aqui, vai dar um presente para essa mulher, e o esposo dela que não gosta de crente, vai ser músico, vai tocar violino. Realmente tudo isso se cumpriu. Isso foi numa quarta-feira. No sábado ela congregada, o Senhor selou ela com a promessa, chamou ela na graça, chamou o esposo, hoje ele é músico, toca violino, eles estão servindo a Deus. E quando nós vimos esse milagre, nós ficamos tudo contentes. Moço, já tem um milagre para nós contar na reunião da mocidade, hein? Glória a Deus. Mas de repente aquele irmão olhou para mim, pro moço, e falou, viu, os dois meninão aí, né, todo fortinho, deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. Pro povo do mundo ficar forte, o que eles fazem? Quando ele falou isso, eu falei, agora você responde para ele. Ele falou, irmão, pro povo do mundo ficar forte, ele vai fazer musculação então, mas agora eu quero te fazer uma pergunta. E pro povo de Deus ficar forte, qual é a solução de tudo? Ele falou, não sei, irmão, então eu vou ensinar vocês hoje. O povo do mundo busca uma força, que o tempo da vida faz essa força tudo cair, como está escrito que por mais que o homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Então essa força sua, ela tem um tempo e ela se acaba porque é da terra, mas a força que o Senhor quer dar para vocês aqui hoje, é uma força que vai chegar à velhice, mas essa força nunca vai sair de dentro do vosso coração. E sabe por onde que vem essa força? Através da oração. Glória a Deus. E Deus tomava a boca dele e dizia assim, sabe por quê? Vai ter dia que vocês vão entrar em casa e vocês vão parar com legiões de demônio, e essa força que vocês buscam não vai expulsar espírito nenhum, mas com a força de Deus, onde vocês entrar não tem espírito que vai parar de pé. E o Senhor nos colocou em liberdade. Então quando eu comecei a subir as escadarias, eu lembrei dessa promessa. Quando eu cheguei na porta da casa, que era a cozinha, que eu olhei, realmente não restava nada da casa, tudo quebrado, tudo destruído, fogão, geladeira amassado, bendito, armário jogado no chão, realmente uma catástrofe dentro da casa. E eu olhei assim no corredorzinho que dava para o quarto, eu vi a serva de Deus, essa irmã sentada, com a mão na face, chorando muito. Eu entrei dentro da casa no nome do Senhor Jesus, e quando eu entrei dentro da casa no nome do Senhor Jesus, a multidão ficou para o lado de fora. E quando eu entrei dentro do quarto, eu vi uma cena que eu nunca vi, aquela mulher tomada de uma legião de espírito e batendo num homem. E eu, numa simplicidade diante de Deus, eu conto isso, eu falei assim, ei, vamos parar com essa brincadeira. E quando eu falei assim, aquela mulher levantou da onde ela estava, ela deu um pulo, parou de frente comigo, e é tudo muito rápido. E se o Senhor não visitar nós, não fazemos nada. Se do alto não vir nada, nós podemos fazer. E eu, na minha mente de homem, eu falei, se ela vir para cima de mim, eu vou sair com ela no braço e vamos ver o que vai dar aqui. Mas quando eu falei assim dentro de mim, o Senhor me visitou e disse, meu servo, levanta a cabeça e olha dentro do olho dela, que eu vou
fazer uma obra. E quando eu levantei a minha face, que eu olhei dentro do olho dela, ela abaixou a cabeça e falou assim: vai embora daqui, que dos seus olhos está saindo um fogo e uma força, que eu não posso com esse fogo e não posso com essa força. Irmão, e ela começou a se afastar de cabeça baixa, e eu olhando para ela, não olhava para mim. De repente, quando a irmã viu isso, a irmã deu um pulo da cadeira e disse: até agora você judiou de todo mundo, você bateu em todo mundo, colocou todo mundo para correr, agora eu quero ver você pegar o irmão. Vem pegar o irmão. Eu falo: não, irmã, fica em paz, não precisa mandar pegar ou não, vamos ficar na comunhão. Não, irmão, ela bateu em todo mundo, colocou todo mundo para correr, eu quero que ela pegue o irmão. Eu falei: não, irmã, fica em paz, vamos só dar glória, vamos ficar na comunhão. E ela falava: arranca ele daqui, está saindo fogo do olho dele, e eu não estou perdendo as forças, eu não vou poder ficar aqui, esse fogo me queima. Irmão, e ela afastou para o canto. O povo que começou a ouvir aquilo para o lado de fora, começou a entrar e ficar tudo no corredorzinho. Irmão, e ela afastou bem no cantinho da casa, de cabeça baixa, não olhava. De repente ela foi falando da vida de um, falando da vida do outro. De repente a irmã de novo pulou e falou: chega, você já falou demais, vem pegar o irmão aqui, eu quero que você pegue o irmão, vem pegar meu irmão, vem pegar minha irmã. Ela falou: arranca ele daqui, que eu estou perdendo as minhas forças. E quando eu vi isso, o Senhor me visitou. Eu falei: Senhor, eu percebi que o Espírito está encurralado, mas o que o Senhor quer que nós fazemos dentro dessa casa? Nós vamos expulsar, nós vamos cantar algum hino? O Senhor falou: não, meu servo, você não falou que você queria ver uma obra com glória? Então agora você vai olhar para ela e vai começar a falar: glória, glória a Deus. Eu vou mostrar para você a força de um glória sincero, que sai da boca de quem me ama na terra. Eu chamei meu irmão de lado, eu falei: vem aqui, encosta do meu lado. Meu irmão veio, encostou do meu lado. Eu falei: olha, nós vamos começar a dar glória, que o Senhor falou para mim que no nosso glória, se ele for sincero, essa legião de espírito vai correr agora. Irmão, naquela hora nós começamos a falar: glória a Deus, glória a Deus. Falei: para, que aonde tem esse glória, eu não tenho condição de ficar. E nós, glória a Deus, a virtude veio, a linguagem saiu. Ela falou: não tem mais lugar para mim aqui. De repente aquele espírito saiu, ela caiu, voltou liberta por completo. Aquela multidão começou a dizer: os crentes da congregação têm Deus de verdade. Dá para você fazer uma oração na minha casa? Nós descemos no quintal orando casa por casa. Mas o mais bonito eu aprendi naquela noite, que um glória não só desentope a veia do coração, ela manda o diabo embora, ela abre a porta, ela põe inferno para correr. Se tiver glória aqui hoje, tem demônio para correr da vida da igreja. Recebe essa glória agora. Glória a Jesus. Eu agradeço a Deus por muita coisa bonita, por essa boa preparação de estar junto de todos vós. Aonde nós vamos é uma alegria para nós. O amor que nós recebemos da irmandade, da mocidade, que tem hora nós ficamos meditando, nós não somos dignos, mas nós nos alegramos por esse amor da graça do Filho de Deus derramado no nosso meio. Mas eu tenho um carinho tão grande quando eu venho aqui, eu me sinto em casa, me sinto guardado e protegido pelo amor dessa irmandade, do ministério que me recebe com tanto amor, com tanta alegria. Só mais uma, pode só mais uma, só mais uma. 8 horas da manhã o telefone toca, e o irmão disse assim: meu irmão, você tem que estar na porta da minha casa às 2 horas da tarde em pontinho. Falei: mas por que, irmão, essa exigência? É porque eu estou aqui sentado na sala, eu estou diante da mala da minha esposa, disse que não me ama mais, disse que vai embora, e tudo que eu tenho, que eu mais amo nessa terra, além de Deus, é minha esposa e meu filho, eu não posso perder eles. Eu falei: irmão, então às 2 horas da tarde, com a ajuda de Deus, vamos estar aí na porta da sua casa. Oramos 2 horas da tarde e bati na porta da casa dele. Ele abriu. Quando entrei para dentro, que eu cheguei na porta da cozinha, que ela me viu, ela já vinha empurrando a mala para ir embora. Eu falei: irmão, me perdoa, a paz de Deus. Ela falou: amém, irmão, bem séria. Foi: me perdoa tomar essa liberdade de estar aqui nesse momento, vim fazer uma visita. Mas é que hoje às 8 horas da manhã, o servo de Deus, que é o seu esposo, ele ligou para mim, disse que ama muito a irmã e o filho, e ele não quer perder a sua casa, a sua família, e pediu para mim vir fazer uma visita. A irmã me recebe na tua casa? Falou: sim, irmão, recebo, com toda educação, só que tem uma coisa, a minha decisão eu não mudo. A hora que o irmão terminar de falar tudo que o irmão tiver que falar, pela mesma porta que você saiu, eu saio atrás de você. Foi: tá bom. Entrei, sentei ali, comecei a tentar puxar um assunto, mas o ambiente estava muito difícil. E de repente eu falei: irmão, por que a irmã quer ir embora?
Ela falou, engraçado, ele te ligou e não falou por que eu vou embora? Eu falei, não, ele só disse que não quer perder a família dele. Então vou contar por irmão. Eu vou embora porque eu perdi meu esposo e o filho perdeu seu pai, porque a família dele é a internet. Tudo para ele é internet. Ele fica 24 horas na internet. Nós não podemos conversar com ele, que atrapalha ele jogar, atrapalha ele mexer na internet. O menino vai chamar a atenção dele, ele briga com o menino, empurra o menino que está atrapalhando ele. Então chegou um ponto que desgastou, irmão, não aguento mais. É muita contenda, já não estamos mais dormindo junto. Então chegou um ponto que não dá mais, irmão. Isso já se tornou desgastante demais. E eu cresci sobre um lar sem amor de pai, sem amor de mãe. Eu fui criada pela minha avó. E eu não quero que o meu filho cresça vendo tudo isso. Então vamos fazer o seguinte, é a melhor coisa eu ir embora, irmão. E tudo vai se resolver. Eu falei na minha simples, mas irmã, se o problema é a internet, eu prometo, irmão, eu subo aqui em cima no telhado, eu corto os cabos, arranco a antena, eu pego o computador, pego tudo que tiver de internet, irmão. Eu coloco dentro do meu carro, levo, jogo no rio e pronto, dá uma oportunidade. Eu falo, não adianta, irmão. Já fomos aconselhados, já tentamos. Ele fica um dia bom, no outro dia volta tudo de novo. Então não dá mais, irmão. O sentimento já esfriou. Então a melhor coisa, você fala, mas irmão, o motivo é só esse, irmão. Então a melhor coisa, não dá mais. Se não dá, não dá. Eu falei, mas você acabou de dizer que você cresceu sem amor de pai, de mãe. Quem criou você foi a tua avó. Ela sonhou tanto por te ver bem casada. Agora você largar tudo, ir embora para a tua casa, da sua avó. Você sabe que ela tem um filho que tem o vício do alcoolismo, ele é alcoólatra, é uma guerra muito grande. Agora você vai para lá com o seu filho, vai desgastar, o menino vai sentir saudade do pai, porque criança é criança, não tem maldade, pai é pai, mãe é mãe, e ele vai sentir saudade do pai, não vai te ver junto, né? Não é melhor? Não, irmão, não tem problema, minha avó vai me receber. E além de a minha avó me receber também, sobre isso aí ele pode pegar o menino, ficar com o menino no final de semana, dormir com o menino, não vai mudar nada. Eu falei, mas veja bem, e como a Irmandade vai te ver, por essa separação você vai perder a liberdade, não vai mais poder chamar in, não vai mais poder orar, não vai poder mais testemunhar. E de repente, bendito Senhor, ela pegou e disse assim, irmão, o que vai me salvar não é eu testemunhar, não é eu chamar in, não é orar na igreja, o que vai salvar eu é minhas boas obras. Então, irmão, eu não devo nada da minha vida para ninguém, eu vou separar dele, já estou decidida, tá bom, irmão? Estou indo embora. Irmão, naquela hora eu fiquei sem fala, porque não tinha mais o que falar, não tinha mais o que aconselhar, e um silêncio me tomou, a casa ficou num silêncio rápido, e eu olhei aquela criança, me deu uma dor dentro de mim, uma angústia. Eu falei, Senhor, mais um casal que o adversário venceu, mais um lar destruído, mais uma criança que vai crescer frustrada, que pode no dia da manhã pela frustração, revolta, pegar caminhos contrários e o mundo judiar dele, uma família corrompida. Tem misericórdia, uma dor dentro de mim. Quando eu estava clamando dentro de mim assim, me abriu uma visão na minha frente, irmão, e eu vi um galpão, e eu vi uma máquina bem grande, e eu vi ela trabalhando nessa máquina, e chegava um moço moreno de 1,68 m mais ou menos, e dizia assim para ela, por que você está chorando? Você é tão bonita, você não foi feita para chorar, me dá uma oportunidade, eu vou te fazer a pessoa mais feliz da face da terra. Irmão, o meu coração começou a disparar. Eu falei, Senhor, o que é isso? O Senhor falou, está aí o motivo porque ela quer ir embora. No momento dela de fragilidade, de carência, o espírito da paixão pegou ela, mas eu te enviei dentro dessa casa, porque o que eu uno não separa o homem. Então levanta, repreende o espírito da paixão, que eu vou fazer uma obra. Irmão, quando eu me dei por conta, eu dei um pulo dentro da casa, falei, irmã, até agora eu não tinha motivo, mas o motivo acabou de aparecer. Ela mais ousada levantou, colocou o dedo na minha face e falou, então prova para mim qual é o meu motivo, irmão. Além disso, eu falei, sabe qual é o motivo? Que o teu momento de fragilidade, de mulher, de carência, você estava trabalhando numa máquina bem grande, e você estava chorando, chegou um moço moreno de 1,68 m, ele falou que você não foi feito para chorar. Se você der uma oportunidade para ele, ele vai te fazer a pessoa mais feliz da face da terra. E sabe o que o Senhor falou para mim? Que isso é uma paixão diabólica, e eu tenho ordem de Deus para repreender essa paixão, porque que Deus une, não separa o homem. Ela começou a chorar, eu falei, pega o véu e vamos orar. Pegou o véu, ajoelhamos, ela começou a chorar, e o Senhor falou para mim, posiciona as duas mãos sobre a cabeça dela, repreenda esse espírito que eu vou fazer uma obra. E o Senhor deu a graça de fazer assim. Espírito de paixão, vai para a profundeza do abismo agora. Encerramos a oração, levantamos ela chorando muito, encerrei, me despedi da casa, fui embora. Ele mandou uma mensagem, irmão,
irmão, ela acabou de sair de casa. Eu falei, fique em paz, que pela mesma porta que ela saiu, ela vai chegar no amanhecer do dia. Chegou já à noitezinha na casa da avó, jantou, quando foi deitar o sono foi embora. A saudade pegou ela do esposo, um choro pegou ela. Foi ver o primeiro horário do ônibus de Jundiaí para Itupeva, pegou a mala, pegou o filho, falou, vamos voltar para nossa casa. Quando chegou em casa, bateu na porta, era já amanhecendo o dia. Ele assustado falou, quem é? Ela disse, sou eu, meu esposo, abre a porta depressa. E quando ele abriu a porta, ela deu um pulo nos braços dele, abraçou e disse, meu esposo, eu te amo, e pela vida, pela morte, eu vou ficar contigo todos os dias da minha vida, e só a morte vai separar. Eu agradeço a Deus que Deus libertou aquele casal, virou o cativeiro deles, abençoou eles, estão lá na nossa cidade servindo o Senhor, e o nome de Deus está sendo glorificado nessa tarde também. É muita coisa bonita, mas uma próxima oportunidade nós glorifica a Deus, convida a Irmandade e o Ministério, nos visitar na cidade de Itupeva, vai ser de grande alegria. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. A esposa ficou gestante da minha filha, nós estávamos passando uma aprovação muito grande. Nessa aprovação, irmão, ela começou a sentir alguma coisa, foi na medicina, e o médico falou assim, olha mãe, eu tenho que ser sincero, me desculpe, mas eu tenho que te falar a verdade. Essa criança que está sendo gerada no seu ventre, se ela nascer com vida, vai nascer muda, surda ou paralítica, vai ser vegetativa. Se ela nascer com vida, mas é mais provável que nem em vida ela venha, por causa da enfermidade que está no teu ventre. Ela chegou em casa, contou para mim, eu falei, vamos ficar em paz, vamos aguardar em Deus. E ficamos ali orando. E a nossa guerra continuou, e quando estava prestes para a criança nascer, ela quase não sentia a criança no ventre, uma guerra muito grande, uma prova, e naquele dia não tinha culto na nossa região. Falei, que desejo de congregar. De repente o telefone tocou, os irmãos falaram, Moacir, nós estamos indo no ensaio, numa região assim, vamos com nós? Eu dentro de mim pensei, puxa, eu queria ouvir uma palavra, mas dentro de mim foi, todavia, Deus pode fazer desse ensaio um culto, uma busca dos dons. Falei, irmão, passa, me pega que eu vou com os irmãos. E quando foi de 5 para 6 horas, eu estava me arrumando no quarto, a serva de Deus estava tomando banho, escutei um barulho. Quando eu saí correndo, que eu entrei no banheiro, ela estava caída de barriga para baixo, tinha batido a barriga no chão. E aquele que não gosta dessa obra falou para mim, a tua última esperança que restava, eu acabei de matar no ventre agora. E ela gemia de dor, eu falei, olha, eu vou ligar para os irmãos, vou falar que não vou mais. Falou, não, faz diferente, me deixa na casa da minha mãe, se eu não aguentar eu peço para alguém me levar no médico, mas vai buscar uma resposta de Deus, porque de tanto sofrimento na nossa vida. Mas ela fez como Maria, escolheu a boa parte. Eu levei ela com muito custo na casa da minha sogra e fui com a minha mente preocupada com ela, mas quando chegamos no ensaio foi uma glória, envolveu o povo, uma visitação, irmãos, e quando foi para encerrar o ensaio, eu lembrando dela, eu falei, por certo, a criança já morreu, ela deve estar no hospital, e tanta coisa pensando, eu falei, que situação, eu aqui, e a serva de Deus lá, mas eu vim porque ela pediu para mim vir. De repente o encarregado daquela localidade subiu e disse assim, olha, para a festa ficar mais bonita e nós fechar com chave de ouro, todos músicos e organistas, Irmandade que está aqui na minha casa para participar do lanche que Deus preparou. E eu no banco dos músicos falei, não vejo a hora de voltar para minha casa e saber como a minha esposa está, se está no hospital, se a criança morreu, só tu sabe como eu estou aqui, Senhor. Na mesma hora o Senhor tomou ele pelo Espírito Santo e assim, tem alguém entre os músicos que está preocupado com uma causa que você deixou na tua casa, vamos para minha casa que você vai levar a libertação da tua casa. Irmão, uma fé entrou dentro do meu coração, falei para os irmãos, vamos passar, não, meu irmão não quer ir embora, falei, não, vamos passar lá. Chegamos ali, aquela alegria, uns começaram a pegar instrumento, tocar um hino, outro contar obra, outro brincar, descontrair. De repente as irmãs começaram a passar e serviu um lanche, um pão com carne moída e um refrigerante. E eu na comunhão, Senhor, estou aguardando, cadê a minha libertação? E eu na minha mente de homem, eu falei, acho que alguém vai vir, vai pregar alguma coisa para mim, Deus já vai estar fazendo uma obra na minha casa, ou por certo alguém vai sentir de nos acompanhar, fazer uma visita, uma oração na minha casa. Mas Deus é um Deus de surpresa, faz aquilo que não sobe na mente e nem desce no coração, é o que Ele tem reservado para nós, irmão. E de repente o povo começou a se despedir, embora. Os irmãos falaram, vamos embora. Eu falei, irmão, espera mais um pouquinho. Eu falei, Senhor, está dando hora, o povo está indo embora, onde está a minha libertação? De repente o Senhor me visitou e o Senhor falou, meu servo, dá uma olhada na bandeja que minhas filhas estão servindo. É um lanche simples, um pão com carne moída, mas antes de ela servir para vocês, elas oraram e pediram a benção sobre esse alimento e todos quanto vão comer. Então quando a bandeja passar, você pega um lanche, enrola num papel toalha, leva, manda a tua esposa comer,
meu nome que eu vou fazer um milagre dentro do ventre dela. Quando a bandeja passou, eu peguei o pão com carne moída, embrulhei num papel toalha, coloquei no bolso do paletó, falei para os irmãos, vamos embora. E você está passando fome? Eu falei, não, estou levando a libertação da minha casa. Cheguei, desci as escadarias da casa da minha sogra correndo, bati na porta, ela abriu, falei, cadê ela? Ela está chorando de dor, você tem que levar ela para o hospital. Quando eu fui, ela estava gemendo de dor, com muito custo, ajudei ela a sentar, e eu rápido, irmão, não perdi a comunhão, enfiei a mão no bolso do paletó, falei, olha que Deus se preparou. Quando ela desembrulhou, ela viu, era um lanche com pão, carne moída, ela olhou para mim e falou, você está com brincadeira? Eu falei, em nome do Senhor Jesus, coma esse lanche que Deus te preparou. Ela falou, já que você manda eu comer no nome do Senhor Jesus, eu vou comer. Ele começou a comer, foi comendo, e eu dando glória, olhando para ela. De repente aquele semblante de dor começou a passar. Terminou de comer o lanche, falou, pega um copo d'água, dei e tomou. Foi engraçado, a dor foi embora. Eu falei, vamos embora para casa. Fomos embora para casa e não fomos no médico. Foi passando os dias, não sentia dor. Chegou o dia de nascer a nossa filha Rebeca, nasceu com 4,250 kg, perfeita, com saúde, e o nome de Deus está sendo glorificado. No ensaio Deus faz obra também. Glória a Deus. Vocês creem nisso? Então vamos servir a Deus com alegria, e o Senhor nos servirá também. Mais alguma coisa, irmão?